Vamos apresentar agora o estudo de curto-circuito. O módulo de curto-circuito ele está nesse ícone. Agora que eu seleciono esse ícone, agora são alteradas as opções da barra lateral direita para o módulo do cálculo de curto-circuito conforme norma ANSI C37. Então nós vamos fazer a análise para esse sistema com esses dados. Basta eu lembrar que, da mesma forma do curto-circuito, eu vou ter aqui meu estudo de caso e aqui meu relatório. Lembrando que aqui eu tenho o estudo de caso, eu tenho que selecionar quais barras que eu quero aplicar o curto-circuito. No caso, eu vou selecionar todas e clicar para aplicar a falta para o lado esquerdo. Então aqui são as barras que não estarão fazendo parte do cálculo de curto e aqui seria as que estarão. Então aqui é onde eu seleciono quais são as condições de contorno da norma. Então, no caso, como eu selecionei a norma ANSI, essas são as condições de contorno dessa norma. Quando eu seleciono IEC, ela é alterada. Então, no caso, nós vamos rodar só a ANSI. Dou um OK. Aqui eu vou para a parte do Device Duty, que significa que eu vou rodar o cálculo de curto-circuito trifásico para verificar a capacidade dos disjuntores. Então, da mesma forma, ele vai perguntar o nome do relatório. Eu vou colocar SC só para curto-circuito. Vou pôr SC30. Dou um OK. Da mesma forma, é apresentado os valores de curto-circuito no próprio diagrama unifilar. O que significa isso? Isso significa que para um curto-circuito na barra 1, eu tenho o totalizado de 25.197 kA, dos quais 25 kA vem da minha fonte da concessionária e ponto 197 vem pelo transformador T1 que totaliza o 25.197 kA. A mesma coisa acontece para essa barra. Correto? Podemos ainda rodar o curto-circuito máximo, que seria para a gente fazer a simulação para agora as outras faltas, que seria a falta fase-fase, fase-terra, fase-terra, para pico, ou seja, meio ciclo. Então ele vai fazer, esse aqui seria o valor máximo de curto-circuito no caso. Então aqui depois seria para a parte de 1.5 a 4 ciclos, e aqui seria a parte do curto-circuito mínimo, que seria para acima de 30 ciclos. Também ele apresenta um relatório, um alerta de visualização, caso algum dispositivo não suporte. Note que como eu não entrei com esses dados ou não tenho nenhum disjuntor nesse sistema, ele não vai fazer essa análise. Porém, vamos adicionar o dado do barramento aqui, o rating dele. No caso, vamos colocar que ele é um switchboard. Então eu vou colocar aqui que ele é de corrente de assimétrica. Vamos colocar de, por exemplo, 25, só para exemplificar. Ele já calcula o de pico. E aqui vamos colocar que conforme a norma ele é de 2.000 amperes. Na hora que eu faço isso, coloco essa informação. Vou colocar essa informação aqui também na barra de 4.16. Esse aqui eu vou colocar que ele é um MCC. Aqui também eu vou colocar 2.000 amperes. E também de pico de 39 kA. Vou dar um OK e vou rodar novamente. Então agora eu vou verificar aqui no meu sistema que a barra 1, o que eu fiz? A barra 1 ela não suporta o curto-circuito, porque eu coloquei que o valor assimétrico dela é de 25 kA, ou seja, o valor assimétrico passante ele é de 34.85. No caso eu estou vendo aqui a corrente simétrica. E aqui eu estou vendo qual que é o valor de crista. Então ele suportaria 42.19 e aqui ele vai ter que suportar 59. Ou seja, eu teria que mudar esse barramento para estar suportando essa corrente. Para a visualização do relatório, eu também tenho o gerenciador de relatório, basta eu clicar aqui. E aí o ambiente é o mesmo do fluxo de potência. Aqui é o nome do relatório. E eu tenho o relatório completo, dados de entrada e resultados, e somente a parte de resumo. E as opções também de exportação. Quando eu clico aqui, ele vai gerar um relatório.
E aí eu tenho disponível o relatório de curto-circuito. Agora eu vou fazer mais uma simulação considerando a alteração da impedância do transformador T1 para verificar o impacto que vai ter da corrente de curto-circuito no barramento 2. Então agora eu vou ir aqui no transformador, ele está considerando o valor de 6,5% e eu vou considerar a impedância de 4%. Vou dar um OK. Agora ele está com a impedância de 4, vou vir aqui para mudar o nome do meu relatório, para agora chamar curto-circuito DUT T1. Para que eu faço isso, ele faz a simulação e verifica agora que o valor da corrente de nó passou para 14 kA. Se eu quiser comparar os dois resultados e fazer a análise, eu também tenho o analisador de resultados. Quando eu clico nele, ele tem tanto para a opção ANSI quanto IEC. No caso aqui, eu já tenho os dois relatórios e eu quero separar e visualizar aqui, ó, qual que seria no barramento 2 a diferença de corrente tanto para um quanto para outro. Tem as opções de verificar os disjuntores. Então eu posso verificar também não só o barramento, mas se eu tivesse os disjuntores, eu poderia verificar os disjuntores de alta tensão, disjuntores de baixa tensão, disjuntores de geradores, fusíveis e chaves. Tanto para todos os resultados aqui no simétrico, assimétrico, de pico e assim por diante.